Boa tarde, queridos amigos. Falar um pouco sobre leis e mandamentos é algo bastante complexo e também bastante simples. Então, a gente vai procurar, dentro de uma linha de raciocínio, envolver as pessoas. O duro é que é virtual essa coisa, né? Olha, o João falou da situação que o mundo está passando, realmente é uma situação muito triste. A gente sabe, os amigos aí de Portugal, a gente tem notícias de pessoas que estão aí, o quanto estão sofrendo também com essa pandemia. Quer dizer, isso afetou o mundo todo de forma diferente. Aqui no Brasil também, muito sofrimento, famílias passando necessidades absurdas, além de o sofrimento das pessoas que estão contraídas e que não podem ser curadas, né? Porque dizem que a morte por asfixia, que é a morte causada por esse vírus, é a morte mais sofrida que tem. Então, que a gente tenha compaixão e que possa efetivamente ajudá-los. Mas uma das coisas que a gente está aprendendo, que em tudo que é colocado na nossa vida, há um grande aprendizado, né? Tenho a impressão que o aprendizado nosso nesse período é o quão importante é o contato com pessoas. O quão importante é poder abraçar um amigo. O quão importante é olhar diretamente nos olhos desse amigo. Isso faz uma falta terrível para o nosso ser, né? O nosso ser humano. Quando o João falou aí dos meus gostos por culturas dos povos, né? É impressionante que em todas as culturas, aquelas mais recatadas que tem, eles têm um momento de toque. E toque é uma forma de carinho que mexe direto com o nosso coração. E isso está faltando muito para a gente nesse período, né? E num momento como esse, no momento da gente compartilhar alguma coisa, ficar olhando todo mundo aqui na telinha é difícil demais. Acho que vocês sentem a mesma coisa. É muito difícil, né? Como seria gostoso se nós estivéssemos numa sala agora que pudéssemos olhar nos olhos de cada um, escutar, né, quando cada um gostaria de fazer algum comentário, e depois tomar um chá, um café e trocar um abraço. Então, que nós guardemos esse sentimento para que em breve, se Deus quiser, como o João falou, vão melhorar as coisas, certamente, esse é o plano de Deus, e aí a gente possa valorizar tanto esse abraço e esse carinho. E eu peço agora a permissão de vocês para poder... Então, eu vou querer apresentar algumas reflexões com vocês e falar sobre leis e mandamentos, algo que mexe muito com o dever e com o amor. E esse título foi dado pelo meu xará, né? Bom, falar sobre leis, o que são leis, né, para a civilização? O que a gente considera como o que são leis? Mas a gente pode dizer que, para a civilização, de uma forma geral, as leis são as regras do jogo, né? E existe para garantir que todos os direitos, né, que o direito de todos sejam respeitados. Tem como princípio que obedecer às leis contribui para um mundo mais justo para todo mundo. Esse é o princípio de ter leis, né? E, como exemplo, a gente pode pensar na lei de trânsito. Os veículos param para dar passagem a pedestre. Pedestres param para obedecer um sinal verde, ou andam, né, para obedecer um sinal verde, param para obedecer um sinal vermelho, que diz quando pode e quando não pode. Isso é uma convenção. Será que a gente consegue imaginar como seria o trânsito sem lei? Como é que seria o trânsito se não tivesse regra? Eu acho que todos nós já vimos em filmes ou em vídeos, ou presencialmente, né? Países onde que tem aqueles trânsitos que não tem semáforo, e vai entrando naquela rotatória, um outro, já o pedestre vem. Eu fico desesperado só de olhar aquilo. Como é que quer viver assim? Com certeza eles têm uma regra, ainda que não tão estipulada, mas deve ter uma regra que todos respeitem, senão não funcionaria, não seria possível. Então, eu me lembro, como o João falou, eu trabalhei alguns anos num grupo que a gente tinha contato com muitas empresas em todos os países, assim, que está sempre viajando,
E quando a gente ia para esses países que tinha Índia, outros países que têm um problema assim, de trânsito um pouco diferente, a companhia falava, olha, você só pode alugar carro com motorista, porque a lei é o motorista de lá que sabe. Quer dizer que existe uma lei. Mesmo num trânsito, né, que a gente acha, num país como esse, que a gente acha que não existe regra, existe sim uma regra. A regra é fundamental para que a gente possa viver. E no país também tem regras, né? Como é que são as regras de um país? A gente chama de Carta Magna, né? As regras do país, que é a Constituição, né? Eu vou pedir a alguns amigos, para que não fique só minha voz, que me ajudem na leitura. Será que o João Davi poderia ler para mim, por favor? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Na ordem interna e internacional, promulgamos, sob proteção de Deus, a segunda Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, então, esse foi em 88, quando aquela Assembleia Nacional Constituinte promulgou a Constituição do Brasil, aquela Constituição da época, que essa foto já é da algumas edições de 2019. Mas interessante que quando foi promulgada a Constituição, a gente tinha esse preâmbulo na Constituição, né? E dizia que é um Estado democrático, que aquela Assembleia do Estado Democrático, que tinha como objetivo assegurar direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, igualdade, justiça. A gente podia fazer uma pequena reflexão. Talvez os amigos de Portugal não tenham tanto conhecimento do Brasil, como também não têm de Portugal, né? Mas essa Constituição de 88, quer dizer, hoje 2021, 33 anos atrás, praticamente, conseguiu garantir isso? Nós vimos hoje, quer dizer, uma lei que saiu do Estado Democrático, quer dizer, essa Assembleia, indiretamente, como diz aí, foi os representantes do povo, quer dizer, o povo estabeleceu uma lei que tinha como esse objetivo: proporcionar, oferecer isso, liberdade, segurança, bem-estar, justiça. E tão difícil é da gente responder essa pergunta, né, quando a gente vê que depois, ou junto com essa Constituição, vieram um monte de código, que realmente eu não entendo nada disso. Mas esse monte de código, Código Penal, Código Civil, Código Tributário, Código de Defesa do Consumidor, tantos outros códigos que tinham como objetivo ajudar o cumprimento da Constituição ou ajudar aqueles que não estão cumprindo a Constituição. Poxa, que complicado, né? Para mim é muito complicado entender isso, sabe? Eu não sei para os amigos de uma forma geral, mas ter algo que nos diz que é um modo de conduta, que esse modo de conduta vai nos levar à justiça, ao bem-estar, à segurança. Depois a gente tem tantas outras coisas. Parece que é um pouco difícil alcançar isso. Parece que é nada simples, né? A gente, com simplesmente uma lei ou uma convenção, algo que a gente institui, conseguir ter esses valores tão necessários a uma sociedade. Isso nós estamos falando de um país. Imagina se nós tivéssemos uma Constituição, uma carta para o planeta. Nós estamos vendo o nosso planeta cada vez mais próximo. Eu, que já estou com mais de 60 anos, né, posso dizer que vi grandes transformações nesse período de vida, onde jamais a gente imaginava ter tanto contato assim, tão rapidamente com o mundo, né? Hoje nós falamos com o mundo
instantaneamente, a qualquer ponto desse planeta. Dos lugares mais isolados aos lugares mais civilizados, podemos dizer assim, né? A gente consegue falar instantaneamente. Então, cada vez mais nós estamos sentindo o mundo um só. E cada vez mais a necessidade de ter algo comum. Como é que seria uma Constituição que visasse atender todas as necessidades do país se fosse feita dessa forma e do mundo? Como seria, né? Acho que difícil. Mas se nós pensássemos sobre a humanidade, como é que ele foi pensado na humanidade? Vou fazer um parentezinho e a gente pensar como seria essa Carta Magna da humanidade. Como que a gente estabelecia isso aí? Quais seriam os princípios? Como que a gente vai respeitar todas as culturas, todos os jeitos? Como é que seria isso para a gente poder viver em paz, em segurança, em harmonia, com justiça? Infelizmente, como eu disse, eu não consigo ver vocês, mas não deve ser algo fácil conseguir isso, né? Mas se a gente pensar na origem da humanidade, talvez a gente comece a ter uma linha de raciocínio. O que será que foi que impulsionou o Criador a nos criar? O que levou Deus a criar a humanidade? Como eu gostaria de ouvir a resposta de vocês, sabe? Infelizmente, eu não consigo nem vê-los, quanto mais ouvi-los. Eu não sei se tiver uma oportunidade, os coordenadores aí que vão se virar depois. Se alguém quiser falar, eles vejam como pode falar. Mas seria muito bom se a gente pudesse trocar. Eu sei que é difícil, numa sala dessa forma, trocar experiências, né? E vocês sabem que esse grupo, como o João falou no início, é um grupo de barrais que convidam pessoas, não importa que credo tenham, não importa que nacionalidade tenham, são todos muito bem-vindos a participar desse grupo. E claro que nós vamos falar nesse grupo de acordo com os princípios que nós acreditamos, né? Então, nós acreditamos que o Criador, como disse Bahá'u'lláh, nos criou por amor. O que levou Deus a criar a humanidade foi o amor. Talvez meu xará possa ler esse texto de Bahá'u'lláh, por favor. Ó Filho do homem, amei tua criação, por isso te criei. Ama-me, pois, para que eu possa mencionar teu nome e te inundar a alma com o espírito da vida. Bahá'u'lláh. Uma frase tão pequenininha, né? Mas de uma densidade, né? Deus já fala aqui o seguinte, olha, amei tua criação, por isso te criei. Como é que a gente pode amar algo que ainda não tinha criado? Porque ele nos amou primeiro e depois nos criou. É mais ou menos, os artistas certamente vão poder responder isso com muito mais facilidade, né? Que os artistas veem a sua obra mesmo antes de ser feita, né? Eles já amam a sua obra, a sua pintura, a sua escultura, o que for seu objeto de arte, mesmo antes de tê-la pronta, já amou e de estar dando forma, ou dando visual àquilo que ele criou. E assim Deus nos fez. E ele dá uma outra receita para nós, né? Para que também a gente ame a ele, para que ele possa mencionar o nosso nome. Quer dizer, mencionar o nome dá para a gente entender como lembrar de nós. E inundar a nossa alma com o espírito da vida. Claro que tudo que está em negrito aqui foi eu que fiz só para a gente ajudar na compreensão, né? O texto não tem essas... Tudo que a gente vê de negrito aqui foi eu que coloquei, né? Observação minha para a gente conversar um pouquinho. Então, se nós amarmos a Deus, ele vai inundar a nossa alma com o espírito da vida. Mas tão bonito isso, não é? Imagina, que inundação é aquele que não sobra lugar para nada, né? E a gente pensar em inundação de água, encheu de água tudo, né? Se inundar a nossa alma, né, com o espírito da vida, deve ser uma coisa muito boa demais. Então, amar a Deus, da mesma forma que ele nos ama, é algo muito importante.
Então, se pensar nos seres humanos que foram criados por Deus e que Deus nos amou, e Ele quer que nós amemos a Ele. E se a gente quer viver nessa humanidade tão diversa, provavelmente Ele deve ter dado alguma dica de que leis ou de que forma que a gente deve seguir, né? Porque senão como é que a gente ia viver? Alguém que ama não cria e depois deixa aí sem nada, né? Se Deus nos criou, Ele também deu uma sequência em relação a isso, demonstrando sempre o nosso amor. E nós, como Baha'is, acreditamos, né? Bahá'u'lláh nos ensina que a revelação de Deus ao homem, quer dizer, a forma que nós temos de conhecer a Deus, que através de seus manifestantes, seus mensageiros, seus profetas, ela acontece de tempo em tempo. Tempo em tempo, Deus nos envia uma manifestação, que essa manifestação nos guia de acordo com o nosso estágio naquele momento. E assim foi, por isso que Deus criou um convênio com a humanidade. Não é? Acho que todos nós já vimos falar, né? Desde o começo do Gênesis fala em convênio, aliança com Deus, convênio com Deus. E a gente tem a informação, através da revelação Bahá'í, que existe um convênio maior de Deus, que esse convênio é um elo permanente, que esse convênio é um pacto entre Deus e a humanidade, que consiste cada época Deus envia para nós, seres humanos, um manifestante. E cada um desses manifestantes anuncia a vinda de um próximo manifestante. Olha que interessante, Deus manda de tempos em tempos um manifestante, e esse manifestante vai anunciar que virá um novo manifestante. Bahá'u'lláh diz que em menos de 1000 anos não aparecerá outro da revelação dele. Já se passaram 170 anos, quer dizer, 830 anos. Então nós podemos ficar tranquilos, que a gente não vai ter esse esforço de reconhecer mais um manifestante, né? Bahá'u'lláh nossa vida não vai dar tempo de ver o próximo, né? Desse mundo. Mas convênio é como um contrato. Essa é a parte que Deus fala para nós, não é? Que Ele vai sempre mandar um manifestante, e esse manifestante vai também enviar o próximo. E qual é a nossa parte? Porque o contrato tem duas partes. E qual é a nossa parte? A parte da humanidade nesse convênio. Obedecer, reconhecer e obedecer esse manifestante. Essa é a nossa contrapartida. E aí ele cria também o que chama de um convênio menor. Eu espero que não esteja dando um nó ou muita informação na cabeça dos queridos amigos. Se for isso, os organizadores aí me dão um toque, viu? Se tiver indo além. Mas convênio menor de Deus é um outro convênio. E ele tem que é esse convênio com o manifestante. Então, o primeiro é de Deus com a humanidade, que vai enviar o manifestante, o outro agora do manifestante com a humanidade. Então, é estabelecido entre manifestante, Deus e seus seguidores. Nós acreditamos que o convênio que Bahá'u'lláh trouxe, né, é um meio fundamental de estabelecer seus princípios e a proteção da sua causa, da causa de Deus, da causa de Bahá'u'lláh. Então, nós, como crentes de Bahá'u'lláh, desse convênio menor, temos que obedecer ou seguir esse convênio, esse trato que ele está fazendo para nós. Ele está dizendo que vai, através desse convênio, estabelecer seus princípios e vai proteger a sua causa. E nós devemos obedecê-los para, assim, cumprir a nossa parte nesse contrato, nesse convênio. E esse convênio que a gente fez com o manifestante de Deus, ele revela, eu acho que falar em um paralelo, mas só para a gente entender, como se fosse a carta magna da revelação de Deus, que Bahá'u'lláh trouxe para nós como manifestante dessa época, chamado Kitab Actas, quer dizer, o livro mais sagrado. E eu chamei isso de preâmbulo, né? Como a gente viu o preâmbulo da Constituição, só para a gente entender
Preâmbulo. Kitab Akdas, Carta Magna da Revelação Divina. Em nome do Soberano Supremo, de tudo o que foi e de tudo o que será. Baha'u'lláh. Se a gente fizer um paralelo, né, isso é eu que estou chamando de preâmbulo, mas quando ele começa a revelação desse livro, ele começa com essa pequena frase. Olha o que diz essa pequena frase. Em nome do Soberano Supremo, em nome de tudo que foi e em nome de tudo que será. Eu não sei, mas a mim me transmite uma noção de amplitude imensa essa pequena frase, que contempla absolutamente tudo que a gente pode imaginar. Tudo que foi e tudo que será. E não sobrou nada. Então, em nome de Deus e de tudo que foi e de tudo que será, segue essa obra chamada Kitab Akdas. Bom, eu tenho assim também a compreensão de que tudo que a humanidade precisa está aqui. Segue por o que está aqui e nós teremos tranquilidade, nós teremos todos aqueles princípios que a gente quer para o mundo viver bem. Para a gente ter uma ideia, né? Ele começa, no início desse livro, dando algumas obrigações para nós. O primeiro dever prescrito por Deus a seus servos é o reconhecimento daquele que é o alvorecer de sua revelação e a fonte de suas leis. Cumpre a cada um que alcança esse mais sublime grau, esse ápice de transcendente glória, observar todos os mandamentos daquele que é o desejo do mundo. Esses deveres gêmeos são inseparáveis. Um não é aceitável sem o outro. Assim, decretou aquele que é o manancial da inspiração divina. Baha'u'lláh. Então, no início desse livro, ele já dá como a gente deve começar. Né? Já deu 2 deveres. Primeiro é para a gente reconhecer aquele que é o alvorecer da sua revelação, a fonte de suas leis, que é o manifestante de Deus. E cumpre a cada um daqueles que alcança esse mais sublime grau, que é daqueles que reconheceu esse manifestante, observar todos os mandamentos. E esses deveres são gêmeos, são inseparáveis. Então, reconhecer o manifestante de Deus e observar seus mandamentos, começa o livro assim, que a gente tem que seguir. Depois ele entra com uma... Não sei se João pode ler para mim. Kitab Akdas, Carta Magna da Revelação Divina. Não penseis que nós vos revelamos em um mero código de leis. Não. Mais do que isso. Declaramos o vinho seleto com os dedos da grandeza e do poder. Disso, dá testemunho o que a pena da revelação manifestou. Meditai sobre isso, ó homens de discernimento. Baha'u'lláh. Você veja, né, a nossa Constituição, ela precisa de um monte de código, um monte de coisa. Essa obra de Baha'u'lláh, que era, vocês, quem conhece sabe, mas vou até ver aqui o número de páginas que tem aqui, com 200 e poucas páginas. Isso ele diz que não foi revelado, ele trouxe à luz um código de lei. É muito mais do que isso. Deslacramos, tiramos o lacre de um vinho, né, de algo muito seleto, com os dedos da grandeza e do poder. Quer dizer, então, algo que tem muito ali, de grande e de poderoso. Disso dá testemunho que a pena da revelação manifestou. E pede para a gente meditar. Meditai sobre isso, ó homens de discernimento.
Então, é uma obra que não é uma simples Carta Magna, uma simples Constituição Federal. É muito, mas muito acima disso. Muito acima da nossa compreensão. Temos que sempre nos meditar sobre isso. E que ali tem tudo, né, como ele começou. De tudo que foi e de tudo que será. Que obra é essa, né? De que forma que a gente deve ver essa obra? E também em outro texto ele diz, e se o Marco puder ler para mim. Ó vós, povos do mundo, sabei com certeza que meus mandamentos são as lâmpadas da minha amorosa providência entre os meus servos e as chaves da minha clemência para as minhas criaturas. Bahá'u'lláh. Se me contei para não emocionar quando leio essa frase. Aí nos chama, ó vós povos do mundo, sabei com certeza que meus mandamentos são as lâmpadas, aquilo que traz luz, né, de minha amorosa providência. Providência é tudo aquilo, né, que a gente pode ter, aquilo que provê antes de nós necessitarmos. Então, de uma amorosa providência entre os meus servos. E as chaves, aquilo que abre, né, a minha clemência, a minha bondade, a minha generosidade. Isso são os mandamentos de Deus. Então, não são coisas que são de punição. Não faça isso, não faça aquilo, não veja isso, não veja aquilo. São muito diferentes, muito mais que um código de leis. Lâmpadas da amorosa providência e chaves da minha clemência. Deus nos criou por amor, fez um convênio conosco por amor, mandou seu manifestante para nós fazer um convênio por amor, revela um livro de amorosa providência e chave de minha clemência. É muito amor contido em tudo isso. Inunda a nossa alma como a gente vive, né? Com o espírito da vida. Então, se nós pensarmos o que é os mandamentos de Deus, é fonte inesgotável de amor, a gente pode dizer. Fonte realmente inesgotável de amor. E algumas das leis que ele trouxe para o nosso desenvolvimento espiritual, algumas delas que estão mencionadas ali. Para nós do mundo ocidental, muitas coisas disso são muito comuns, né? Oração obrigatória, a gente deve diariamente fazer obrigação obrigatória. Ter leitura e reflexão de manhã e à noite, de textos sagrados. Essa evocação, ó tu, glória demais, 95 vezes por dia a gente fazia essa evocação, Allah, Rapá. Devemos ensinar a sua causa. Como já foi até adiantado aqui no começo da nossa conversa, fazer jejum durante o mês Bahá'í, que é o mês de sublimidade, que começa agora no início de março, e durante 19 dias os Bahá'ís mantêm esse jejum, que é do nascer ao pôr do sol, não comer, não beber, nada, né? Nenhum tipo de alimento, mas como símbolo. O grande jejum, o espírito do jejum, do sagrado jejum, é uma reflexão, uma conexão espiritual para nós refletirmos o que aconteceu durante esse último ano e o que pode vir no nosso ano. Que ele é o último mês do calendário Bahá'í. Depois dele começa o ano novo Bahá'í, e aí a gente já espiritualmente preparado para esse ano. Manda a gente participar das atividades comunitárias, que são dias sagrados Bahá'í, festa 9 dias, como disse, cada mês Bahá'í tem essa festa 9 dias, para cada vez mais nós capacitarmos, nos servir a causa, que é servir a humanidade. E também fala de algo que a gente tem muita, talvez, receio de comentar hoje, que são aspectos monetários, né? Fala em contribuir aos fundos da causa e purificar nossas posses materiais. Eu vou buscar falar desses dois temas, que é o foco um pouquinho do que a gente vai falar. Não sei como é que a gente está de tempo aqui, porque já temos 20 minutos. Mas esses dois temas que
aparentemente torna-se hoje um pouco constrangedor falar. Mas a gente imagina que alguma causa possa, qualquer que seja ela, pode ser concretizada se não tiver envolvimento de coisas materiais. A causa é essencialmente espiritual, causa de Bahá'u'lláh. Mas Deus fez a sua causa depender de recursos materiais para o seu desenvolvimento. Então, falando um pouco sobre contribuição, sobre esse aspecto. Tem tantos outros aspectos espirituais, mas esses dois foi o que o grupo pediu que eu comentasse um pouco, né? Veja o que diz a Casa de Justiça, que é a instituição máxima da fé de Deus, hoje. Nós vimos que no convênio menor, a gente comentou que que o manifestante de Deus faz um convênio conosco para proteger, colocar os princípios da causa e nos proteger. E esse convênio, Bahá'u'lláh, como manifestante de Deus, deixou declarado que após o passamento dele, o filho mais velho, chamado Abdu'l-Bahá, seria o centro desse convênio. Abdu'l-Bahá, quando faleceu, disse que o centro do convênio passaria a ser sobre o seu neto, bisneto de Bahá'u'lláh, chamado Shoghi Effendi, que é o guardião da fé, e após isso seria estabelecida uma casa de justiça, que ela, até a vinda do próximo manifestante, é o nosso elo nesse convênio menor. E essa instituição, que é a instituição máxima da fé hoje, nos diz, num texto muito bonito de 1963, logo depois de ser constituída a primeira Casa de Justiça. Isso que talvez o Marco possa ler para mim, não sei quem que poderia. Contribuir ao fundo é um serviço ao alcance de todo crente, seja pobre ou rico, pois esta é uma responsabilidade espiritual na qual não importa a quantidade dada. É o grau de sacrifício do doador, o amor com que faz a sua oferta e a unidade de todos os amigos neste serviço que trazem confirmações espirituais. A Casa Universal de Justiça. Então veja que, mesmo as coisas materiais, nessa causa de Deus, ela só tem um princípio espiritual. Então diz esse texto da Casa de Justiça que contribuir aos fundos dessa causa é um serviço que está ao alcance de qualquer crente. Por que está ao alcance de todos? Porque não importa a quantidade dada. Não é pelo valor da sua contribuição, o valor monetário isso. O que vale nessa causa é o grau de sacrifício, o amor e a unidade de todos, quer dizer, a participação de todos os amigos. Isso é o que vale na contribuição. Então, veja, mesmo os recursos materiais para o progresso dessa causa, ele é essencialmente espiritual. É totalmente espiritual. Está relacionado ao sacrifício, amor e unidade. Participação de todos. É um tripé, né? Eu, como engenheiro, como o João falou no começo, né, já penso logo em geometria analítica, 3 pontos definem um plano, que então o plano da contribuição é apoiado no sacrifício, amor e unidade. Isso que sustenta o aspecto de contribuição em nossa causa. Há um outro texto também, rapidamente, que fala sobre isso. Talvez o próprio João possa ler para mim. Ensinar e contribuir. O dever de contribuir, tal como o dever de ensinar, é um aspecto fundamental da identidade Bahá'í que fortalece a fé de cada pessoa. Casa Universal de Justiça. Então, veja, reforçando aquilo que a gente viu até agora, contribuir e ensinar essa causa, que a justiça coloca no mesmo patamar, né? Dever de contribuir, que nós vimos, deveres espirituais para o nosso crescimento, né? Que está
está no Kitab Actas. O dever de contribuir, tal qual o dever de ensinar essa causa, é um aspecto fundamental de nossa identidade como Bahá'í. Porque a gente sabe que somente os Bahá'ís podem contribuir aos fundos da causa de Deus. Eu sei que tem alguns amigos não Bahá'ís aqui hoje, talvez seja com vontade de contribuir, não pode. Somente os Bahá'ís, só eles têm esse privilégio de contribuir aos fundos da causa de Deus. Então, esse dever que nós temos de contribuir, como o dever de ensinar, é algo que fortalece a nossa identidade como Bahá'í, porque só nós podemos fazer isso. Ao contribuir, nós estamos, como diz a Casa de Justiça, contribuindo para a melhora do mundo. Que certamente essa causa de Deus é o que vai propiciar a melhora do mundo. Então, contribuir a essa causa é contribuir, é mostrar na prática o nosso compromisso com a melhora do mundo. Então, contribuir e ensinar, que ensinar nós estamos levando a revelação de Deus a uma alma. O Bab, né, outro manifestante gêmeo, diz que o mais meritório de todos os atos é o ensino, quer dizer, ensinar uma alma. E eu sempre ficava pensando sobre isso, né? O mais meritório de todos os atos. Quer dizer, um médico que aí está desesperadamente para salvar uma vida. Se a gente pensar nessa frase, o Bab, ensinar tem mais mérito do que salvar essa vida. Meu Deus, não é possível. Mas nós estamos salvando uma alma, como a gente ensina. E uma alma é para a eternidade. A vida, claro que é importante salvar uma vida. Então, todo trabalho, claro que é importante. Mas essa vida, se não tiver acesso a essa revelação de Deus, se não lhe for permitido, talvez ela não tenha o progresso, ou vai ter o seu progresso um pouco mais lento na outra vida. É claro que vai ter acesso a isso, né? Mas salvar uma alma tem uma importância imensa. Então, fortalece a nossa identidade, ou é um aspecto e fortalece a nossa fé. Porque se nós estamos fazendo isso por amor, vai fortalecer a nossa fé. Então, a gente já começou a ver uma relação de amor nesse dever. Então, o nosso amor, o amor que Deus nos criou, que nos deu guia, que nos deu leis, ao nós cumprirmos o dever de obedecer essas leis, ela é gerada por amor que mostra a nossa relação de amor com Deus. A gente praticamente fecha um ciclo de amor nosso com Deus. Isso é uma compreensão minha. É uma relação total de amor de Deus com a criatura e da criatura com Deus. Acho isso extremamente importante, de uma profundidade imensa. O que move a causa de Deus, o que move a humanidade é o amor. A gente não tem tempo de entrar em detalhes nisso, mas depois os amigos talvez possam compartilhar um texto maravilhoso que Abdu'l-Bahá fala sobre amor. É coisa assim mais linda que a gente possa imaginar. O que é esse amor? É muito lindo esse texto. Então, essa relação de contribuir é uma relação de amor. A outra coisa que fala em termos de posses materiais é o que nós chamamos de direito de Deus. Isso provavelmente, a esses amigos que estão aí próximos à fé, seja uma novidade, seja algo um pouco diferente. Mas também é uma relação de amor. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso. Deixa eu ver o tempo aqui, como é que está. Tem 10 minutos, é isso, né, João? Então, para a gente falar um pouco sobre isso. Nós falamos em 2 deveres no começo, lembra? Janete, você pode ler isso para mim, por favor? Dizei, ó povo, o primeiro dever é o de reconhecer o Deus uno e verdadeiro. Magnificada seja a sua glória. O segundo é o de manifestar constância em sua causa. E depois destes, o dever de uma pessoa é de purificar as próprias riquezas e posses terrenas de acordo com o que é prescrito por Deus. Bahá'u'lláh. Então, veja, vamos acompanhar, né?
Claro que o primeiro e o segundo é uma forma diferente de falar o mesmo que nós vimos antes. Reconhecer Deus, reconhecer seu manifestante e manifestar constância em sua causa, obedecer às suas leis. Depois desse, tem um terceiro, que ele diz que é de uma pessoa purificar as próprias riquezas e posses terrenas de acordo com o que é prescrito por Deus. Então veja que diferença. Até antes da revelação de Bahá'u'lláh, sempre a gente tinha o conceito de que riqueza não é algo bom. Mas Bahá'u'lláh muda esse conceito, ou traz uma visão diferente para nós, né? Ele diz que riqueza não é algo ruim. Se a gente conquistou essa riqueza de forma honesta, digna, até a gente vai ver alguma coisa sobre isso. E se a gente purificar essa riqueza, ótimo, que use ela de forma apropriada, de forma condigna. Então, esse é o terceiro dever que a gente tem. O primeiro foi reconhecer, o segundo de obedecer, ou constância em sua causa, e depois desse purificar essas nossas posses. Vou falar um pouco só sobre isso, mas é algo diferente, que a gente não tem em outras revelações. Algo que Bahá'u'lláh trouxe como inovador. E aí, como eu dizia, sobre o centro desse convênio, Abdu'l-Bahá, que é o filho mais velho de Bahá'u'lláh, ele nos diz isso que o Marco vai ler para nós, por favor. O pagamento do Ruhollah capacitará os pagadores a se tornarem firmes e constantes e exercerá grande influência sobre seus corações e suas almas. Então, para a gente não estranhar, Ruhollah é uma palavra árabe que significa o direito de Deus. Então, o pagamento desse Ruhollah, que se cumprir com esse Ruhollah, capacitará os pagadores a se tornarem firmes e constantes. Firmes e constantes em sua fé. E exercerá grande influência sobre seus corações e suas almas. Também uma relação de amor. Talvez seja antecipando alguma coisa, mas nada disso que a gente está vendo aqui, contribuição ou direito de Deus, é algo que é cobrado dos crentes bahais. Todos são livres. Jamais, dentro da fé, a gente pode cobrar alguém sobre contribuição ou sobre o pagamento do direito de Deus observando. E pagamento é uma consequência de viver de acordo com o que essa lei diz. Nós podemos viver de acordo com essa lei de Deus e chegar no momento que a gente não tem absolutamente nada em termos de pagamento. Eu sei que eu não vou entrar em detalhes, né? A gente vai falar sempre bem rapidamente a respeito desse tema que é lindo, maravilhoso, apaixonante. A gente está cada dia mais buscando aprender sobre ele, mas são coisas totalmente espirituais, deixado a critério de cada um de nós crentes. Jamais alguém pode exercer influência sobre qualquer tipo de pagamento ou de contribuição dentro dessa causa. E só os bahais podem assim fazer. E tem que fazer de forma alegre e feliz. Isso vai trazer a ele firmeza, né, na fé e influência sobre os seus corações e alma. Ligação forte de amor. Então, tudo que a gente está falando relaciona, como o meu querido Marco fez no título dessa nossa conversa, dever e amor. São coisas que são fortalecidas aqui, né? João, pode ler esse para mim, João? Examinar a própria vida a fim de determinar quais coisas se constituem numa necessidade, então, desincumbir-se com alegria da obrigação da lei do Ruhollah é uma disciplina indispensável a fim de trazer equilíbrio às prioridades de cada um. De purificar qualquer riqueza que se possua e garantir que a parcela que é o direito de Deus possa prover para o bem maior.
Então, está vendo a orientação que a gente tem do centro de convênio, que é o representante de Deus na Terra, é essa, de a gente, nós, individualmente, como indivíduo, examinar a nossa própria vida. E pensar, em termos materiais, o que são as nossas necessidades. Porque existe uma orientação de como a gente pode, eventualmente, calcular e verificar se deve ou não pagar esse direito de Deus, né? Cumprir. Mas cumprir a lei significa isso. Sempre a gente examinar a nossa vida, olhar o que eu necessito ou não necessito, não é para fazer voto de pobreza e não é para fazer voto de luxúria, né? Mas o que eu preciso? Cada um de nós decide o que é necessário e o que não é necessário. E aí, com alegria, desincumbir-se dessa obrigação. Se não for com alegria, não faça, porque não é aceitável aos olhos de Deus. Desincumbir com alegria dessa obrigação. Essa ação é uma disciplina indispensável. Não tem jeito de ser diferente. Que traz equilíbrio às prioridades de cada um. Nós não vamos ficar uma pessoa nem materialista, nem mesquinho, nem gastão. Vai trazer equilíbrio em nossa vida. E vai purificar a nossa riqueza. Nós vamos manter com a nossa riqueza, mas de uma forma purificada. E dessa forma, a gente garante que uma parcela, que é por direito de Deus, possa ser utilizada para prover um bem maior. Que possa ser utilizada para promover a melhora do mundo. Ajudar a desenvolver essa causa, a trazer equilíbrio a esse mundo entre ricos e pobres, a eliminar a pobreza, a eliminar a fome. Esse é o propósito disso. Mas nós devemos incumbir disso com alegria, com amor e com alegria. É muito difícil realmente a gente falar disso sem poder ter uma interação. Eu espero que os amigos estão conseguindo acompanhar um pouco esse raciocínio. Marco, pode ler para mim, por favor? A aceitação das ofertas depende do espírito de alegria, companheirismo e contentamento que manifestarão as almas retas que cumprirem esta injunção. Baha'u'lláh. Aquilo que nós falamos. Isso só será aceito por Deus, esse nosso valor que nós estamos entregando a Deus, se for feito em espírito de alegria, companheirismo, que eu pensando nos outros, que eu vou poder ajudar os que necessitam, e contentamento. Isso manifestará nas almas retas, aquelas que querem cumprir essa injunção de Deus. Reforçamos aquilo que nós falamos. Isso vai promover transformação em nosso coração. A gente consegue perceber o quanto de amor existe de cada uma dessas orientações, que tudo está mexendo com amor. Agora, imagino, só esse paralelo não é muito apropriado, talvez, mas o que a gente deve pagar que a gente faz com alegria, né? Só alguma coisa que é de Deus. Fala em pagamento, tem que pagar tal coisa, né? Todo mundo, pagar não é alguma coisa boa, mas algo que é de Deus tem que ser feito com esse espírito. Agora vem alguns textos que os amigos Bahá'ís certamente conhecem uma mensagem que essa Casa Universal de Justiça, né, que é a nossa Casa Universal de Justiça, fez ao mundo no 1º de março de 2017, quando a gente estava iniciando esse período de jejum que nós comentamos, que é um período de reflexão. Uma carta que, na minha humilde opinião, é um grande alento para o nosso coração, um grande direcionador para a nossa vida. Tem orientações maravilhosas para todos nós durante esse período de nossa existência nesse plano. Cada escolha feita por um Bahá'í, como empregado ou empregador, produtor ou consumidor, mutuário ou financiador, benfeitor ou beneficiário, deixa um traço
e o dever moral de se conduzir uma vida coerente exige que as decisões econômicas de cada um estejam em harmonia com os ideais sublimes. Olha o que a justiça fala para o mundo Bahá'í. Cada escolha feita por nós, esses seguidores de Bahá'u'lláh, seja como empregado ou empregador, seja como produtor ou seja consumidor, como mutuário ou financiador, benfeitor ou beneficiário, cada uma delas deixa um traço, uma marca, e um dever moral de conduzir uma vida coerente, que, né, as decisões econômicas de cada um estejam em harmonia com os ideais sublimes. Veja quão forte é isso. Nós temos uma tendência de qualquer negociação tirar vantagem, qualquer coisa poder tirar lucros talvez maiores, que a justiça chama atenção, cuidado. Os ideais sublimes, aquilo que nós aprendemos como deveres espirituais, quais são? A sua vida deve ser pautada por isso. O que você fizer vai deixar a sua marca nesse sentido. Se você não usar desses ideais sublimes, vai ficar marcado que você não o fez. Você tem o dever moral de fazer assim. Nós, como Bahá'ís, seguidores de Bahá'u'lláh, observar o que está escrito nesse livro, Kitab Yaqtas, livro dessas leis, e desenvolver dessas qualidades, tem que mostrar isso na nossa vida. Isso que a gente deve fazer sempre. E o próximo texto? Contagiando corações. A vida econômica é uma arena para a expressão da honestidade, integridade, fidedignidade, generosidade e outras qualidades do espírito. Muito forte isso também, né? Porque aqui, quando a gente mexe com a parte econômica, a parte monetária, que a gente tem que mostrar, estou sendo honesto da forma com que eu estou negociando, que eu estou ganhando, estou sendo íntegro, não estou querendo tirar vantagem em cima de alguma coisa, não estou querendo pegar algo que não seria justo. E quando falo em fidedignidade quer dizer digno da confiança de Deus. Ou seja, como que Deus agiria nesse momento que eu estou? Eu tenho que agir como Deus agiria. Ser fidedigno a isso. E também tem que ter generosidade. Se eu posso fazer algo melhor, por que não fazer? Então, a vida econômica é o palco, é a arena, é o local onde a gente pode expressar isso. Honestidade, integridade, fidedignidade, generosidade, todas essas qualidades do espírito que são dadas pelo nosso manifestante Deus, orientados pelo manifestante Deus, e que a gente faz como prova de amor a esses manifestantes. E agora, meus amigos, isso está uma simbologia que eu acho tão linda desse direito de Deus, que o direito de Deus, resumidamente, diz que uma parte do que a gente cresceu em nosso patrimônio ou das nossas despesas não necessárias, uma parte disso a gente deve entregar como direito de Deus, faz parte a Deus. E tem uma analogia tão bonita que se faz com a árvore, que eu sempre gosto de compartilhar. Nós aqui do Brasil, não sei se Portugal tem essa árvore, acho que é uma árvore tropical chamada ipê. A gente tem ipê aqui de 4 cores. Esse é o amarelo, tem o rosa, tem o roxo e tem o branco. Esses 4 que eu conheço, né? Esses 4 ipês. Esse ipê amarelo, todos eles chamam muita atenção, porque a época de florir, ele cai todas as suas folhas. Você vê que a gente só tem flor. Todas as suas folhas caíram. E aparece essa flor maravilhosa. Depois essa flor, infelizmente, não dura muito tempo, ela cai e começam a nascer folhas novas. A relação que existe com o direito de Deus é mais ou menos como essa. Ela derruba todas as suas folhas. Essas folhas vão servir como nutrientes para essa própria árvore,
as folhas apodrecem ali, servem como nutrientes, ela está florida, chamando a atenção, mostrando a sua beleza, e esses nutrientes ajudam ela com um novo florescimento e um novo crescimento. Então, a analogia que se diz, ao nós desincumbirmos dessa tarefa do direito de Deus, nós estamos entregando uma parte, a gente sabe que as folhas representam muito pouco do peso total de uma árvore, né? A gente está entregando uma parte do que é direito de Deus, mas isso vai nos propiciar estar radiante, alegre, bonito como essa árvore, a hora que nós fazemos isso, como as flores que caíram, e esse valor que nós incluímos, eles vão alimentar a nossa própria alma, se a gente fizer com amor e alegria, vai propiciar ainda mais o nosso crescimento. A gente vai crescer e fortalecer, e esse ciclo vai se repetindo. Amigos, então, essa carta que a gente estava falando, ela tem um chamado que eu acho muito lindo, um chamado de amor também. A Casa Justiça diz que nosso chamado para o exame das implicações da revelação de Bahá'u'lláh, obedecer às leis dele, na vida econômica, busca alcançar as instituições e comunidades bahá'ís, mas é dirigido especialmente a cada um dos crentes. Então, essa carta de 1º de março, a Casa Justiça dirigiu especialmente para cada um de nós poder refletir sobre as implicações que tem a revelação de Bahá'u'lláh na nossa vida econômica. O que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Então, é um chamado muito grande à nossa reflexão e mostrar o desenvolvimento do nosso amor ao Criador. Bom, amigos, eu peguei um outro texto de Bahá'u'lláh para finalizar, que acho maravilhoso. Então, pediria se Marco pode ler para nós esse texto. A verdadeira liberdade consiste na submissão do homem a meus mandamentos. Quem tiver experimentado sua doçura, recusará trocá-la por todo o domínio da terra e do céu. Bahá'u'lláh. Veja, o que é a verdadeira liberdade? Então, conquistar essa verdadeira liberdade só é possível se nós nos submetermos aos mandamentos de Deus. A essa carta magna que nós falamos nesse começo. Quem tiver, olha que Bahá'u'lláh fala, quem tiver experimentado a sua doçura, recusará trocá-la por todo o domínio da terra e do céu. Olha que relação de amor maravilhosa que existe no cumprimento de lei. É um dever, mas essencialmente é uma relação de amor intensa. Demonstração do Criador, né? O amor do Criador pelas criaturas e o nosso cumprimento, que inicialmente é um dever, mas demonstra o nosso amor cada dia maior pelo Criador. Cada vez mais que somos praticantes desses mandamentos, né? Nosso amor vai aumentando. E aí chegamos a essa condição que Bahá'u'lláh fala. A nossa submissão total, que não vamos trocar por nada desse mundo e nem do céu. Se alguém quiser saber se aprofundar um pouco na revelação do que é o direito de Deus, né? Aí eu posso deixar de espaço quem são os vice-fiduciários aqui do Brasil, os representantes dos Norte e Centro-Oeste, que é Glória, do Nordeste, do Sul, que é Emília, tem todos os seus representantes, são os vice-fiduciários, né? E da Amazônia e do Sudeste, que é esse que vos fala. Depois você pode ter esses contatos, se alguém dos amigos quiser conhecer mais que essa lei, nós apenas colocamos alguns conceitos dela, uma lei maravilhosa, extremamente profunda, que a gente pode ter o privilégio de poder estudá-las durante
um momento especial, se assim os amigos desejarem. Então era isso, meus queridos amigos. Eu agradeço profundamente a oportunidade que vocês me deram e também a paciência de vocês por escutar eu compartilhando essas reflexões.